Com muito prazer, nós estamos recebendo nesta manhã aqui no estúdio do Rádio Debate da Nova FM a presença do deputado federal Rubens Ottoni. Ele que é o coordenador da pré-campanha e posteriormente da campanha das candidaturas do partido, tanto aqui em Anápolis com o deputado Antônio Gomide, quanto lá em Goiânia com a deputada Adriana Accorsi. E claro, é sobre política e sobre as ações parlamentares do deputado Rubens Ottoni que nós vamos falar nessa entrevista. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui falar com a gente. Bom dia. Bom dia, Cândido Filho, todos os ouvintes aqui do Rádio Debate. Uma satisfação estar aqui com vocês novamente aqui na Nova FM, poder partilhar aqui desse espaço de debate, de discussão, de boa informação para a nossa cidade e para a região. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença também. Sempre enriquece aqui o nosso programa, viu, deputado Rubens Ottoni? O senhor, inclusive, tem uma agenda em Anápolis hoje, né? Parece que vai entregar equipamentos agrícolas, é isso, deputado? É verdade. Eu tenho um trabalho muito grande em todo o estado de Goiás de poder ajudar os municípios no apoio ao pequeno produtor, Sim. Pequeno produtor rural, a agricultura familiar. E nesse sentido temos toda uma estratégia de trabalho, de buscar recursos no governo federal para garantir tratores, equipamentos agrícolas, para que o pequeno produtor no interior do estado tenha condição de desenvolver o seu trabalho. E hoje estarei aqui em Anápolis entregando para mais alguns municípios também esses equipamentos. São mais de 100 municípios no estado de Goiás. Olha, que ao longo maravilha. do tempo nós já conseguimos contribuir, ajudar, e eu fico muito feliz de poder ajudar o pequeno produtor. Maravilha. Porque o pequeno produtor é aquele que produz para colocar alimento na nossa mesa. É aquele que produz o alimento que vai para a feira, que vai para o mercado, e esse que chega na nossa casa. E nós precisamos incentivá-lo a produzir com quantidade, mas acima de tudo poder produzir com qualidade para colocar na nossa mesa. Deputado, como é que é a utilização desses equipamentos por parte do produtor? Fica numa cooperativa, num sindicato, de acordo com a necessidade, vai lá e faz a requisição? Só para o ouvinte nos entender Depende como da é que organização funciona. de cada município. É? Depende da organização de cada município. Então, às vezes, tem município que o próprio município, através da Secretaria de Agricultura, coordena esse trabalho de apoio aos pequenos agricultores. Em alguns lugares, a gente consegue levar o equipamento para uma cooperativa, levar o equipamento para um sindicato, para uma associação de produtores, e aí eles têm mais autonomia no desenvolvimento do seu trabalho. Depende um pouco de cada município. Maravilha. Deputado Rubens Ottoni, o recurso para construir o mercado municipal lá da Vila Jaiara, o recurso foi o deputado Rubens Ottoni que trouxe para cá, esse dinheiro está em conta? Vou explicar por que estou fazendo essa pergunta. Há poucos dias fui abordado por uma pessoa que mora naquela região da cidade e me disse que a situação lá é lamentável, lastimável, que os feirantes estão lá no meio da rua, né, não tem condições de utilizar as dependências do feirão. Aí eu lembrei que o deputado Rubens Ottoni tinha falado aqui no programa que estava providenciando recursos para isso. Como é que está aquela situação ali, deputado? Essa realmente você tem razão, é uma situação lamentável e não é de hoje. Justamente. Foi o ano passado, eu estive lá no primeiro semestre do ano passado, o pessoal me falou da situação do feirão, fiz questão de ir lá pessoalmente para ver a realidade, e diante do que eu vi lá naquele lugar onde o feirão já tinha sido destruído, fiz questão de abordar a administração municipal. E aí apresentaram a ideia de que a ideia seria fazer um mercado municipal. E eu me coloquei à disposição para garantir o recurso federal. Correto. E isso eu fiz o trabalho o ano passado, foi aprovado no orçamento, que foi feito ano passado para este ano, e no início desse ano esse recurso foi liberado. Então esse recurso já está disponível para a Prefeitura para a construção do mercado municipal. Foi um pedido do vereador Marcos Carvalho, que me levou, fez questão de me acompanhar lá, para poder mostrar para mim aquela realidade, e eu me senti sensibilizado e garanti o recurso para esta obra. Espero que a Prefeitura leve adiante. Pois é, então, gente, só para esclarecer, então o recurso já está em conta. A emenda parlamentar do deputado Rubens Ottoni já foi liberada, o dinheiro já está na conta da Prefeitura. E a gente não entende, nós já estamos no mês de junho. E aquela obra ainda não se iniciou, não sei nem ainda se já foi feita a licitação, quer dizer, e aí quando o pessoal reclama da gestão municipal, e com razão, porque não pode alegar falta de recursos se o dinheiro já está na conta. A gente não consegue entender realmente determinadas decisões da administração municipal. Então você que é aí da Jaiara, dessa região, pois pode fazer a cobrança lá do seu vereador, lá do prefeito, que o recurso já está em conta, nos disse aqui agora o deputado Rubens Ottoni. Aliás, além
desse recurso para o mercado municipal da Jaiara. O senhor esteve na Câmara Municipal, se não me engano, no começo desse mês. Se comprometeu também a encontrar, a liberar outros recursos, deputado Rubens Ottoni? Sim, a cada ano nós temos feito um planejamento de garantia de recursos para a cidade de Anápolis, dentro do nosso compromisso de ajudar a cidade independente de quem governa. Essa é a nossa maneira de trabalhar, independente de partido político. A gente respeita a todos e tentamos ajudar naquilo que está ao nosso alcance, além do recurso para podermos ajudar lá no mercado municipal na Vila Jaiara. Garantimos também um recurso de R$1,5 milhão para a construção do centro de apoio aos diabéticos. Os diabetes precisa mesmo. E também R$1 milhão para poder fazer a reforma do Estádio dos Amadores, Zeca Puglisi. Tudo dinheiro já está em conta também, deputado? Tudo recurso já disponibilizado para este ano de 2024. Fiz questão de ir lá no estádio Zeca Puglisi também, pessoalmente, poder ver a situação, a necessidade. Vários vereadores do município me acompanharam, o presidente da Câmara me acompanhou e eles pediram emenda e eu garanti também essa emenda para a reforma do Zeca Puglisi. Então vamos lá, gente. É o Mercado Municipal da Jaiara, recursos para o Zeca Puglisi e também para a implantação do Centro de Apoio ao Diabético. É isso, deputado Rubens Ottoni? Isso tudo do recurso para esse ano. Pois é, então precisa cobrar da gestão municipal, porque a gestão recebe esses recursos via emenda parlamentar e depois não dá satisfação para a população no sentido da construção dessas obras. E o principal, que é o recurso, já tem, por que não faz logo então a licitação e já não caminha para a realização da obra? Deputado Rubens Ottoni, queria falar agora, vamos falar um pouquinho de política. Essa semana eu estava fazendo um comentário aqui no programa a respeito da falta de critérios, inclusive para a divulgação e para a realização de pesquisas eleitorais, que parece que fazem o possível de tudo para poder confundir o eleitor. Não está na hora da gente discutir uma legislação um pouco mais avançada em relação a pesquisas, não, porque infelizmente a pesquisa tem sido utilizada como um instrumento de manipulação do eleitorado, das pessoas, porque o que acontece em toda eleição, e na eleição seguinte a gente assiste à repetição, são dados que não conferem, né, embora seja autorizada pela justiça, o formulário seja ali preenchido e tal, mas a maneira como se realiza esse trabalho tem uma finalidade que às vezes é de tapear, de enganar a população. Não está na hora da gente discutir uma legislação mais avançada em relação à pesquisa eleitoral, deputado? Eu acho que primeiro é a consciência da população. Consciência da população e das lideranças do papel da pesquisa. Pesquisa é muito importante. Sim. É uma ferramenta importante para aferir uma realidade e até ajudar na orientação de um trabalho que você vai fazer para frente. Então eu sou daqueles que acredito na pesquisa e trabalho com pesquisa para poder nos orientar no trabalho. Agora, a questão é que tem gente, como você disse aí, que vê a pesquisa e tenta usar a pesquisa como instrumento de propaganda eleitoral ou para manipular a cabeça das pessoas. Aí a pesquisa perde o seu sentido, né? Perde o seu sentido. Então, agora eu trabalho com pesquisa como instrumento de orientação. Então eu quero a pesquisa verdadeira porque eu quero ser orientado do que eu preciso fazer, qual que é a ação importante que eu devo desenvolver. Aí a pesquisa é um instrumento importante. Agora, como instrumento de manipulação, realmente, aí ela perde o seu valor. Eu falo isso porque, infelizmente, né, o nosso eleitorado ele tem um costume que a gente precisa mudar isso. Tem muita gente que vai pelo chamado voto útil. Não, vou votar no fulano, porque ele está na frente, vai ganhar mesmo, e eu não quero perder, não quero desperdiçar o meu voto. Quer dizer, e aqueles que fazem a pesquisa com a má intenção, já se utiliza justamente disso, né, deputado, para manipular as pessoas. Mas eu acho que mesmo assim, por isso que eu disse que também o eleitor, a população, ela precisa ir se conscientizando, porque mesmo esse que você falou, não, mas eu estou querendo saber quem é que vai ganhar e tal, para ele precisa ser inteligente também de ver qual pesquisa que tem mais credibilidade, ou pelo menos fazer uma média das pesquisas. Eu, por exemplo, eu não sou daqueles que fico, nas pesquisas que são divulgadas, eu fico escolhendo aquela que está mais favorável para mim poder divulgar, essa aqui é mais favorável, então eu vou falar que essa é a verdadeira e a outra não é verdadeira. Não, pesquisa, ela foi registrada, está dentro da legislação, mas vamos fazer uma média, né? Foram feitas duas pesquisas, então você faz a média das duas, justamente. Aí você consegue ver qual que é a situação real daquilo que está sendo pesquisado. Então eu vejo que isso aí precisa ter
eu concordo com você, uma legislação mais rígida, mas também é a conscientização da população de não ser enganado de maneira tão fácil assim por ações que são apenas de manipulação. Porque eu acho o seguinte, né, os institutos que fazem essas pesquisas, eles não têm responsabilidade nenhuma, por exemplo, com o resultado da eleição. Que há lá na pesquisa uma disparidade, o resultado das urnas completamente diferente, e com relação ao Instituto, não tem pena nenhuma, não tem nenhuma punição, e eles continuam toda a eleição tentando fazer essa manipulação. Eu acho que, inclusive, a Justiça Eleitoral, ou a própria legislação deveria ser mais dura, inclusive com as empresas que fazem esse tipo de aferimento junto à população, esse tipo de pesquisa. Até para que esse instituto, o da pesquisa, volte a ter credibilidade junto à população. Lamentavelmente, hoje isso não acontece assim. Deputado Rubens Ottoni, vamos falar um pouquinho da política em Anápolis. Da última vez que o senhor esteve por aqui, nós estamos aí já começando umas articulações. Dentro de poucos dias a gente vai definir a questão do pré-candidato a vice na nossa chapa lá com o nosso pré-candidato Antônio Gomide. Isso continua sendo feito? Que em pé que estão essas articulações, deputado Rubens Ottoni? Nós estamos trabalhando com muita tranquilidade, até porque essas definições, o que depende do Partido dos Trabalhadores foi o trabalho para a indicação do candidato a prefeito. O candidato a prefeito definido, você se lembra que a população tinha dúvida, vai ser candidato, não vai, e nós no ano passado fizemos essa definição, hoje não tem mais nenhuma dúvida que o Antônio Gomide é o candidato do Partido dos Trabalhadores, e as pesquisas mostram que é um candidato competitivo, mas não apenas competitivo, é um candidato onde a população vê, é o candidato que tem maior experiência e que tem mais condição de dar respostas aos problemas urgentes que a nossa cidade vive hoje. Agora, a questão do vice é uma questão que aí nós temos interesse de somar apoios, de trazer novos apoiadores para o nosso trabalho. Então, nesse sentido, nós estamos conversando com vários partidos políticos. O vice que não vai ser apenas o nome, mas tem que agregar, é isso? A primeira coisa é que não vai ser do PT. Então, já está decidido isso. Não é do PT. Então nós vamos buscar em outra legenda. E um nome que venha para dialogar com segmentos que eventualmente a gente tenha mais dificuldade de diálogo. Agora, esse nome vai ser indicado pelos partidos que deram apoio. E você sabe, Cândido Filho, que esses apoios na chapa eleitoral, esses apoios são definidos mais próximos das convenções. Então, a gente vai especulando, vai falando, mas essa definição não acontece agora. Mas aqui nós temos uma conversa muito forte com o PSD, com o PSD de dado, o PSB de bola, o PDT, são partidos que nós temos dialogado, tanto aqui em Anápolis, quanto com a direção estadual, quanto com a direção nacional desses partidos, mas respeitando muito as lideranças aqui do município. Nós não queremos fazer nada de cima para baixo. Então nós queremos conversar com as lideranças aqui, até a gente não avança muito, em respeito às lideranças aqui da cidade, aguardando deles um sinal positivo para que a gente possa avançar. Mas esses três partidos, nós já temos uma conversa bem adiantada, em nível nacional, estadual, municipal, e daí nós queremos atrair apoios e, quem sabe, até a participação na chapa majoritária. Tem uma conversa também importante com Solidariedade e também dialogando com outras legendas que às vezes o pessoal pede para que a gente não dê assim muita visibilidade pelas discussões internas que eles estão vivenciando. O fato é que tem muitas legendas, estão nos procurando, O ano passado havia uma dúvida que, mas o PT vai ficar sozinho, vai ser chapa pura, Você lembra que vocês perguntavam aqui? Hoje a gente está convencido que não apenas o PT não terá chapa pura, vai ter outro partido na coligação, na chapa majoritária, mas teremos vários partidos nos apoiando, não tem dúvida nenhuma. Então quer dizer que o vice vai sair de um desses quatro partidos, PDT... Não, às vezes PSB, não. Às vezes não, pode ser de outros partidos que a gente às vezes não está nominando, aquilo que eu disse. Tem alguns partidos que estão dialogando conosco, mas estão pedindo para que não haja uma divulgação dessas conversas, até por problemas mais internos, que eles ainda não resolveram. Então, pode ter alguma surpresa, pode ser algum nome de um partido que não foi nominado até agora, que não foi divulgado, mas o fato é que eu não tenho dúvida nenhuma que nós teremos vários partidos
participando dessa coligação e dando apoio ao Antônio Gomide, nosso pré-candidato a prefeito. Agora, em relação ao perfil, qual que é o perfil ideal que o PT gostaria de ter ali como companheiro de chapa de Gomide? Uma pessoa que amplie, que dialogue com segmentos que eventualmente nós tenhamos mais dificuldade. Às vezes o pessoal fala, tem que ser mulher, tem que ser um evangélico, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não necessariamente. Agora, tem que ser alguém que agregue algum tipo de apoio. Isso. E se vier uma mulher? Olha, pode ser interessante, Maravilha. porque vem, dialoga com um segmento importante, mais da metade do eleitorado. Mas não vai ser uma mulher, mas pode ser um evangélico? Pode ser também. Dialoga com um segmento importante. Mas de repente pode ser um jovem, a juventude cada vez mais quer participar, então tendo um jovem na chapa pode ser interessante. Então não existe um indicativo, tem que ser esse ou aquele, mas a regra geral é podermos buscar um vice que agregue apoio, que nos ajude no diálogo com algum segmento que nós temos condição de dialogar mais do que estamos dialogando hoje. Isso. Agora, o senhor acha que essa discussão vai se arrastar até a convenção ou o partido vai tomar a iniciativa de repente, definir isso antes de chegar lá para a convenção? Não, nós estamos tranquilos sobre isso. Não temos pressa. Evidentemente que se já houver alguma definição por parte dos partidos, a gente não tem nenhum problema de divulgar, vamos divulgar, mas nós não estamos com aquela sangria desatada, quando o pessoal diz no dia a dia, e fala assim, tem que resolver essa semana, né? Não, nós vamos respeitando a realidade de cada partido, tendo paciência no debate, e nesse diálogo nós vamos tentar chegar ao melhor nome, à melhor composição, né? E o melhor grupo, porque aí não se trata apenas do nome do prefeito, do nome do candidato a vice-prefeito, mas é o grupo que se forma em torno de uma proposta para a cidade de Anápolis. Isso que é o mais importante. Nós queremos discutir a cidade de Anápolis, levantar os seus desafios, ver quais as propostas concretas que podem ser apresentadas para colocar Anápolis num cenário de protagonismo, tanto no estado, na região centro-oeste e no país, e para isso não basta um nome, é preciso ter um grupo de pessoas, ter um coletivo que tem essa preocupação, que trabalhe em equipe, e é isso que o nosso pré-candidato Antônio Roberto Gomide está fazendo muito bem, dialogando, formando esse grupo, e nós queremos trabalhar para que possamos ter um processo vitorioso que nos dê condição de cumprir essa missão. Agora, tem um outro detalhe também, a gente precisa falar sobre isso aqui, porque às vezes você conversa com um partido e chega à conclusão seguinte, não, vamos fazer então uma aliança, vamos fazer aqui a composição. Aí o partido já vem com o nome escolhido, quer dizer, o PT vai querer participar também dessa, quer dizer, porque não vai aceitar de repente qualquer nome, de repente o nome não agrada ao partido ou não tem um perfil, quer dizer, o PT vai colocar isso como condição também, deputado? Eu acho que isso é natural, o diálogo, mas nós, da nossa parte, nós não vamos assim interferir, nós não queremos interferir. É claro que o diálogo, o entendimento, ele é muito importante, e eu tenho certeza que todos os partidos têm também essa visão e vão querer fazer isso num diálogo com o nosso pré-candidato a prefeito. Mas eu sempre tenho dito, o PT já indicou o candidato a prefeito. Agora ele não vai indicar o vice quem vai indicar são os partidos que vierem eventualmente para dar o apoio já no primeiro turno. A atual gestão tem se articulado também até para poder fazer, inclusive, composição com outras chapas. Quer dizer, com relação a isso aí, não tem perigo nenhum. O PT não quer de jeito nenhum proximidade com essa gestão que aí está. É isso, deputado? Porque vai conversar com outros segmentos e tal, mas a gestão tem tentado, inclusive, colocar candidatos ou pré-candidatos em outras chapas e tal, devido ao desgaste que a atual gestão representa. Essa dúvida vocês me perguntavam desde o início do ano passado. Não tem conversa. E vocês ainda cobravam de mim aqui, falavam, mas vocês não tinham que ser mais duros na crítica à prefeitura, porque senão dá a impressão que vocês estão concordando com o que está acontecendo lá. E eu falava, não, o nosso estilo de trabalho é diferente. Nós trabalhamos apresentando propostas, você citou aqui muito bem exemplo de emendas, de recursos que eu trouxe para a prefeitura, independente de quem está administrando a cidade, nós queremos o bem da cidade de Anápolis. Mas a cidade de Anápolis sabe quem está de um lado e quem está do outro. Né? E sabe que hoje a maior referência de oposição à administração atual
é o ex-prefeito Antônio Roberto Gomide, Correto. que hoje é o nosso pré-candidato. Ele é a maior referência de oposição. Agora, isso não quer dizer que ele está na rua xingando, desacatando, não. Não é o mas estilo, né? Não é o estilo. Ele trabalha apresentando propostas, fazendo comparação, mostrando o que poderia ser feito. Agora, não há dúvida nenhuma que nós estamos em polos diferentes. Então, a nossa candidatura é uma candidatura de oposição à administração municipal. Agora, para poder finalizar, deputado, vocês têm compromisso daqui a pouco, o PT pretende, durante a campanha eleitoral, fazer aquela comparação, por exemplo, quando o adversário critica o PT e tal, e o PT fala, ó, nós já temos serviços prestados na cidade, temos obras aqui concretas, feitas durante as nossas gestões, Copacabana, Instituto Federal de Goiás, Leblon, política habitacional que foi desenvolvida na época lá. O PT pretende fazer essa comparação até para estabelecer quem é quem numa campanha eleitoral? Eu diria a você, Cândido Filho, que esta é uma grande vantagem que nós temos no nosso trabalho. O nosso pré-candidato, Antônio Roberto Gomide, ele não é uma aventura. Não é um nome que aparece aí vendendo ilusão. Né? É um nome que já foi testado. Testado não apenas na urna, foi testado também na administração. Correto. E a cidade de Anápolis tem saudade da época que ele administrou o município. Foi uma época, e você aqui citou alguns exemplos rapidamente, mas que nós poderíamos citar inúmeros exemplos na área da saúde, na área da educação, com as creches que foram construídas em todas as regiões da cidade, unidades básicas de saúde em todas as regiões da cidade, a questão habitacional aí, milhares e milhares de residências populares para a população anapolina. Então, a população tem essa referência. Agora, eu diria a você, Cândido Filho, que mais do que nós mostrarmos aquilo que nós já fizemos quando nós tivemos a oportunidade de administrar a cidade, nós vamos, na pré-campanha e depois na campanha, falar também das nossas ideias, das nossas propostas, das nossas sugestões para a cidade de Anápolis no próximo período. Isso. Porque a gente não vai viver só de história, só do que já foi feito. O que já foi feito, nós vamos apresentar para mostrar que nós somos capazes de fazer muito mais e podemos fazer para o bem da nossa cidade, independente de partido político. E eu te pergunto isso que está caminhando para que seja realmente uma eleição polarizada, né, deputado? O senhor pensa assim também? Parece que vai ser aquela polarização entre os dois polos, mais à esquerda, mais à direita, parece que está caminhando para isso, né, deputado? Olha, Cândido Filho, essa é uma questão, eu diria, isso aí é uma coisa meio ilusória, principalmente nas cidades que têm segundo turno. O segundo turno é para quê? É para ter a polarização. Justamente. Você escolhe dois e polariza. Então, a eleição é natural que haja uma polarização. Se não acontece a polarização no primeiro turno, ela acontece no segundo turno. Inevitavelmente. Então, e isso aí não depende da gente escolher. Agora, o que eu vejo que é artificial, é ilusório, é você achar que vai fazer uma polarização nacional dentro de uma eleição no município. A eleição é no município. Então, as pesquisas estão mostrando isso. Que a maioria, mais de 80% da população pesquisada, isso em várias pesquisas, estão dizendo que ela não está preocupada com a questão da política nacional, estadual, ela quer saber do candidato o que ele tem para fazer no município. Isso. E isso é uma vantagem nossa, porque nós estamos trabalhando com essa visão de poder discutir os problemas da cidade e as pessoas falam, é isso que a gente precisa. Nós estamos precisando aqui, não é essa falsa polarização de trazer discussão nacional para tentar iludir ou tentar driblar a realidade do município. Então, eu vejo que a polarização ela acontece naturalmente, mas deve acontecer em cima dos problemas, dos desafios que o município tem e o que cada candidato tem para apresentar como solução para esses problemas. Até porque nós vamos eleger prefeito e vereadores, né, deputado? Exatamente. A gente tem que olhar aqui para o nosso quintal, para a nossa casa aqui. Deputado Rubens Ottoni, mais uma vez quero demais te agradecer por ter vindo aqui falar com a gente. Sei da sua agenda apertada, mas mesmo assim reservou espaço para poder vir aqui conversar com a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, deputado. Muito obrigado, Cândido Filho, Paulo Henrique e todos aqueles que nos acompanham aqui no Rádio Debate. Muito feliz de estar aqui com vocês e toda oportunidade que tiver vai ser um prazer poder participar com vocês. Grande abraço. Um grande abraço também. Muito obrigado, então, ao deputado Rubens Ottoni. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tem muito mais ainda hoje aqui no Rádio Debate para você. Rádio